E breaking news aqui no CNN Money, isso porque saiu há pouco o relatório de despesas e receitas do governo federal que foi publicado pelo Ministério da Fazenda. As receitas crescem mais que o esperado e o governo reverte completamente o contingenciamento de 20,7 bilhões de reais no orçamento de 2025. Ao mesmo tempo, houve ligeiro aumento de 100 milhões de reais no bloqueio das despesas obrigatórias. Como resultado, a contenção total do orçamento desse ano caiu em 20,6 bilhões de reais. Assim, o congelamento do orçamento atual é de apenas 10,7 bilhões de reais, não mais aquele montante de mais de 31 bilhões de reais que havia sido divulgado no último relatório bimestral publicado pelo Ministério da Fazenda. A pasta informa ainda que o detalhamento desse bloqueio por ministério vai ser publicado num decreto no próximo dia 30 de julho. Os órgãos do governo devem indicar os programas e as ações que sofreram com essa contenção em até 5 dias. Agora a gente acompanha essa publicação do Ministério da Fazenda reduzindo essa perspectiva de um contingenciamento que a gente sabe vem afetando a atuação dos ministérios, uma solução encontrada de uma forma emergencial pelo governo para conseguir fechar as contas, no desenrolar exatamente dessa perspectiva de diminuir esse montante contingenciado e bloqueado pelo governo federal. A gente começou a acompanhar todo aquele imbróglio envolvendo o aumento do IOF, que envolvia uma perspectiva de um incremento de arrecadação da ordem de 20 bilhões de reais. Evidentemente, essas perspectivas elas foram minguadas depois de uma série de mudanças que esse decreto do governo ele foi passando, né, ao longo desse período. Esse montante agora de incremento arrecadatório é ali mensurado em cerca de 10 bilhões de reais, essa pelo menos a perspectiva do Ministério da Fazenda. E com essas novas fontes de receita, né, com o incremento do ponto de vista de arrecadação, agora o governo tem essa perspectiva de um contingenciamento menor do que aquele que havia sido anunciado anteriormente. Contingenciamento que vinha afetando não só o funcionamento das pastas de uma forma direta, mas também de agências reguladoras. O que a gente acompanhava era exatamente essa dificuldade por parte de muitas agências que são vinculadas a esses ministérios de, por exemplo, fechar as contas e também realizar ali operações, inclusive, corriqueiras. Ou seja, a gente via, além, evidentemente, das políticas públicas, que tem um comprometimento bastante significativo do ponto de vista orçamentário, a gente vê essa falta de qualquer tipo de espaço para manejo do orçamento público. E o governo agora reduzindo pelo menos essa perspectiva. A gente tem essa perspectiva agora também de um início das discussões acerca do orçamento do ano que vem. Você acompanha essa matéria aí no site da CNN Brasil, né, sobre essa redução do congelamento do orçamento para 10,7 bilhões de reais. A gente tem a perspectiva da consolidação, pelo menos do início, da construção do orçamento do ano que vem, com essa perspectiva de um incremento do ponto de vista de arrecadação. O governo que anteriormente tinha até sofrido com uma frustração do ponto de vista de receitas e agora reacende exatamente aquela discussão acerca de uma agenda por parte do governo federal que vise a contenção de gastos e não apenas o incremento de receitas. Pelo menos essas duas matérias, né, que foram enviadas pelo Ministério da Fazenda em apreciação no Congresso Nacional, as que envolvem, por exemplo, a revisão dos supersalários e também aquelas que tangem a aposentadorias e pensões dos militares, que não foram para frente. Agora, há também essa perspectiva por parte do governo de dar vazão a uma série de outras medidas que envolvem algum tipo de renúncia fiscal, como, por exemplo, a revisão da faixa de isenção do imposto de renda, né, para aqueles que ganham mais de 5 mil reais. Isso que tem um impacto arrecadatório que o Ministério da Fazenda calcula ali em cerca de 25 bilhões de reais. O mercado já impulsionou esse número, tem inclusive uma série de outras leituras acerca desse relatório, que foi inclusive impulsionado, né? Foi modificado pelo relator Arthur Lira e tem essa perspectiva de uma renúncia fiscal relevante, apesar daquela perspectiva também de uma aprovação de um chamado imposto sobre os super ricos e também sobre dividendos aqui no país. Essa matéria agora, então, portanto, destaque agora no site da CNN sobre essa redução dessa perspectiva, né, do contingenciamento orçamentário para esse ano. Uma boa notícia em meio a essa necessidade
do governo federal, né, da máquina pública de se financiar, do governo conseguir continuar dando vazão às políticas públicas num cenário em que a gente lembra, né, a gente tem apenas 10%, cerca de 10% do orçamento desvinculado, ou seja, né, com os gastos ali livres, porque cerca de 90% do orçamento público ele é completamente vinculado, ele é completamente engessado, exatamente com pensões, aposentadorias, com o próprio funcionamento da máquina pública ou até mesmo medidas que constitucionalmente ou por lei complementar, o que seja, elas têm algum tipo de destino específico, como por exemplo os fundos, para dar vazão a uma série de políticas públicas. Agora, a gente tem pelo menos essa boa notícia de que esse contingenciamento, cerca de 30 bilhões de reais, 31 bilhões de reais, agora cai para cerca de 10,7 bilhões de reais, com essa, né, pelo menos um respiro, dando respiro para as pastas e também possibilitando com que os ministérios deem continuidade a uma série de políticas públicas que estão previstas para esse ano. Olha lá. Portanto, essas informações estão aí nesse segundo relatório de avaliação de receitas e despesas primárias, que foi publicado hoje, né, pelo Ministério da Fazenda. E esse era para ser o terceiro relatório publicado nesse ano, mas com o atraso da aprovação do orçamento, lembra? Era para ser aprovado no ano passado, foi aprovado só nesse ano. A gente ficou naquele cenário em que o governo era autorizado a gastar apenas um dozeavos do orçamento público, o que também permite com que toda essa perspectiva de execução orçamentária ela também seja mitigada e melhora a situação fiscal do governo. A gente vê por esse resultado. Agora, com esse atraso na aprovação do orçamento e a sanção do orçamento público somente em abril desse ano, a primeira publicação aconteceu só em maio. Foi aquela lá sobre a qual eu comentava anteriormente, com essa perspectiva de um contingenciamento de mais de 30 bilhões de reais, 31,7 bilhões de reais. E a projeção das receitas primárias para 2025 teve alta de 25,4 bilhões de reais, chegando a mais de 2,9 trilhões de reais. A estimativa das despesas, por sua vez, teve alta de 5 bilhões de reais, totalizando mais de 2,4 trilhões de reais. E o governo conseguiu essa melhora nas projeções de receita, principalmente com essa arrecadação vinda da exploração de recursos naturais, é isso que diz o Ministério da Fazenda, e a previsão de arrecadação com essa modalidade subiu 19 bilhões de reais. Também houve um aumento nas projeções, diz a matéria da CNN Brasil, das despesas com o benefício de prestação continuada, o BPC. O detalhamento do bloqueio por órgão, como eu disse, vai ser divulgado na próxima semana. Isso, num decreto de programação orçamentária e financeira do Ministério da Fazenda. Depois da publicação desse decreto, os órgãos vão ter 5 dias úteis para indicar essas programações que vão ser congeladas, agora num montante menor. E vale a gente destacar aqui que é por meio desse relatório bimestral que o governo decide se vai ser ou não necessário bloquear ou contingenciar despesas do orçamento público, caso essa projeção de receitas não seja suficiente para atingir as metas de resultado primário estabelecidas. Continua aqui a matéria da CNN, que os bloqueios se referem a essas despesas que precisam ser cortadas porque, evidentemente, ultrapassam o limite de gastos e têm chances remotas de reversão. Já contingenciamentos podem ser revertidos, como a gente tem acompanhado agora, e buscam garantir, inclusive, esse atendimento da meta fiscal. A gente lembra o arcabouço fiscal, que prevê essa possibilidade de déficit zero, né? É isso que busca o governo, com ali aquela margem de tolerância de 0,25 para lá, 0,25 para cá, de déficit ou de superávit. Mas é isso, a gente tem agora essa perspectiva agora de que o governo, com essa meta de zerar o déficit primário, com essa margem de tolerância, admite, portanto, um resultado negativo de 31 bilhões de reais, equivalente, como eu disse, a 0,25% do produto interno bruto do PIB. Então, a gente tem agora essa perspectiva de que o governo tenha uma facilidade maior para fechar as contas e cria-se exatamente essa perspectiva em torno do desenho do orçamento do ano que vem. Por quê? A gente tem acompanhado. Esse cenário de restrição orçamentária, ele vai se deteriorando ao longo dos anos, porque há um aumento muito significativo das despesas não discricionárias
E, evidentemente, a gente tem uma limitação do ponto de vista de receitas. Então, cada vez mais, esse espaço orçamentário ele vai ficando mais enxuto. Então, há uma série de discussões do governo, né, que pelo menos uma ala do governo resiste em discutir, outras têm uma afeição maior em discutir, por exemplo, uma agenda mais concisa, mais abrangente em relação a exatamente essa desvinculação do orçamento público e, evidentemente, também a redução dos gastos obrigatórios. A gente tem acompanhado também uma série de discussões no Congresso Nacional com uma série de propostas acerca, por exemplo, da redução da máquina pública como um todo, né? Reformas administrativas que envolvam, por exemplo, o combate a essa estabilidade no emprego. A gente tem o projeto, novamente, do fim dos supersalários, que corre o risco, inclusive, de constitucionalizar os supersalários e torná-los não mais um puxadinho, mais uma regra, mas há uma série de discussões colocadas tanto pelo setor produtivo como o mercado financeiro e também o governo federal, mas que reluta nessa agenda envolvendo o corte de gastos para fazer a máquina pública funcionar. E aí, ano que vem, temos eleição. Essa é uma complicação do ponto de vista prático, até porque, se, do ponto de vista orçamentário, já há uma limitação bastante significativa, a gente tem também aquela perspectiva de um aumento dos chamados gastos parafiscais, aqueles que são oriundos, por exemplo, também das empresas estatais, e gastos que não estão contidos ali no orçamento da União. Ou seja, há uma série de discussões do ponto de vista orçamentário fiscal que elas precisam ser tomadas, né, tratadas de uma forma mais madura. Isso, a parte, por exemplo, também a questão política, que a gente sabe, infelizmente, contamina o debate econômico aqui no nosso país e também censura ou bloqueia ou congela boa parte dessas iniciativas que são discutidas no Congresso Nacional. E, enfim, não parece, inclusive, haver muita disposição por parte do governo federal em conversar sobre qualquer tipo de andamento a agendas que envolvam a revisão de gastos. A gente acompanhou essa iniciativa por parte dessa tentativa do governo de incrementar a arrecadação, pelo jeito deu certo, e em meio a essa discussão que foi parar, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, com a publicação do decreto elevando as alíquotas do IOF, depois aquela publicação do projeto de decreto legislativo por parte do Congresso Nacional, que foi aprovado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, sustando essa decisão do governo, frustrando, inclusive, essa perspectiva de que o governo tivesse ali 20 bilhões de reais a mais em arrecadação, uma decisão que foi a decisão do governo, foi chancelada pelo ministro relator desse caso, Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, e ainda há a perspectiva exatamente de que essa decisão de Alexandre de Moraes acerca do IOF, que a gente lembra, trouxe muita insegurança jurídica, muita discussão sobre como vai ser, ainda tem que ser chancelada pelo plenário do Supremo.